A violência, desde o tempo da antiguidade, desde quando o mundo foi mundo, que a violência existe e do jeito que vai indo, infelizmente sempre vai existir, porque as leis do nosso país brasileiro umas leis muito brandas para os bandidos. As nossas autoridades policiais estão cansados de prender bandido e a justiça soltar. E cada ano que passa, cada dia que passa, vai ficando cada vez mais pior. A violência anda muito assustadora nos dias atuais que vivemos. A violência anda tão assustadora que a gente já tem medo de ir num forró com a família para divertir. A gente sente medo até de ir na casa de um parente, na casa de um amigo, para fazer um passeio, passear na casa de um parente, de um amigo. A gente tem medo. É na cidade, é no campo, em qualquer lugar que o cidadão de bem estiver, não está mais se sentindo seguro. E os bandidos são cruéis. Os bandidos matam. Os bandidos roubam. Os bandidos já estão até tomando na marra. Atacam o cidadão, a cidadã de bem na rua e toma carro, toma dinheiro, toma joia, tudo na marra. Ou a pessoa entrega o que tem no momento ou morre. Então, tá cada dia que passa ficando cada vez mais pior. Mas eu quero contar uma história que se diz a respeito também violência. Essa história, alguns anos atrás, eu ouvi um cidadão contar essa história e desde o tempo de menino que eu sempre gosto e já ouvi muitas pessoas contar história. E alguns anos atrás eu ouvi um cidadão contar uma história de uma briga que teve num povoadozinho. Esse caso se trata também de violência. Essa briga foi numa cidade no sul, que fica situada no sudoeste goiano, no tempo que essa cidade era ainda um pequeno povoado. Lá, nessa cidade, existe até hoje 2 festas por ano, as festas religiosas. É 9 dias de festa. E, segundo diz esse cidadão, que eu ouvi contando essa história, essa festa começou quando a cidade ainda era cerrado. Estava começando a surgir as primeiras casas. Naquele tempo, segundo diz a história, lá era muito sertão. E as casas eram tudo cobertas de capim ou de paia de babaçu. Naquele tempo, telha era muito difícil naquele sertão, segundo diz a história. As telhas só encontrava em Goiânia, São Paulo, só naquelas cidades longe, nas capitais. Então, era algum fazendeiro, alguma pessoa considerada rica, que às vezes cobria a casa de telha. Podia contar nos dedos as casas de telha que era tampada
coberta de telha naquela época, naquele sertão, segundo diz a história. E naquele tempo, esse cidadão disse que as casas lá eram de pau a pique, embarreada com estrume de gado, misturado com terra e areia. E dizem que ficava um reboco bom, era coisa chique na época. O piso, o aterro era feito da casa do cupim, quebrava o cupim, moiava bastante e socava bem socado para fazer o piso. Naquele tempo, lá não existia piso de vermelhão, cerâmica, ninguém nem conhecia o que era, não sabia o que era cerâmica. E na época, lá, segundo diz a história, era muito difícil realmente as coisas. Não tinha hospital, não tinha farmácia, não tinha estrada. A cidade mais próxima gastava quase um mês para ir e era de a cavalo, que não tinha condução também. Então, segundo diz esse cidadão, criaram essa festa, essas duas festas de maio e de setembro, que inclusive festeja essa festa, o povo lá da cidade festeja essa festa até o dia de hoje. E lá tem uma região por nome Barreirão e tem outra região por nome Campo da Ema. E nesse Barreirão tinha um pessoal lá que era muito valente, era muito afamado valente. E aonde eles chegavam, o pessoal falava assim, a turma do Barreirão chegou, era a mesma coisa de jogar água no fogo. E esse pessoal do Campo da Ema também, diz que nesse Campo da Ema também tinha um pessoal que era muito valente também. E numa dessas festas, me parece que foi na festa do mês de maio, tinha o povoadozinho, estava começando a surgir o povoado, tinha pouquinha casa ainda. E lá tinha um boteco do fulano de tal por nome Dimas, e naquela época usava fazer uma cerca de lasca de aroeira, fazia um rasgão no chão e punha as lascas em pé, de parede com a outra, e aterrava o pé daquelas lascas e fazia a cerca. E lá nesse bar do Dima, que na época falava era boteco, tinha uma cerca dessa. E numa dessas festas, me parece que era na festa do mês de maio, depois que terminou o forró costumava terminar meia-noite, 1h da manhã, que terminava o forró, segundo diz a história. E naquele tempo a iluminação por lá era lamparina movida a querosene. E as pessoas que podiam mais ou menos, já tinha surgido também por lá o lampião, também movido a querosene. O lampião não era qualquer pessoa que possuía, não. Era só as pessoas consideradas mais bem de vida. E lá nesse boteco do Dima tinha um lampião desse. E aí a turma terminou o forró, a festa acabou. Foram todo mundo lá pro boteco desse Dima para beber cachaça, farriar. E por lá toparam essa turma do Barreirão com essa turma do Campo da Ema. As duas turmas consideradas as mais valentes daquela região. E surgiu uma briga lá com essas duas turmas, lá a turma do Barreirão contra a turma do Campo da Ema. E a claridade era só do lampião dentro do boteco. Saiu na rua, saiu de fora no terreiro, era escuro que podia enfiar o dedo no olho. Escuro igual o breu, como diz o ditado popular. E surgiu essa briga lá e foi um bafafá danado. E um cidadão entrincheirou lá nesse portão, no portão, que a cerca tinha um portãozinho. E na hora do bafafá da briga, o pessoal do boteco, aqueles que não eram de briga, saíram pela porta do fundo do boteco, pro quintal, para rodear e sair no portãozinho para correr e ir embora.
E a hora que esse cidadão entrincheirou lá nesse portãozinho e com pilunga na mão, um cacete na mão. E o pessoal ia passando, ele descia o cacete. Era o que acertasse. No escuro, ele viu o vulto, metia o pau. Quebrou um bocado de gente no cacete. Quebrou cabeça de negro, quebrou nariz, quebrou braço, perna. Quando dava certo, ele meteu o pau, ele metia o cacete, ele metia o pau. E lá na hora do bafafá daquela briga, lá na hora do pega pra capar, na hora do trem quente mesmo, não tinha policiamento, não tinha nada, não tinha segurança nenhuma. Um camarada lá se viu apertado lá, um cidadão se viu apertado lá, pegou no braço do companheiro lá e deu um arranco. Não é de ver que arrancou o braço do companheiro? E ele pegou o braço do companheiro e fez o braço do companheiro de cacete. Saiu batendo nos outros com aquele braço. Metiu o braço no companheiro, que o cara descia mesmo, caía mesmo, tombava na pancada do braço, ele tombava. E um outro cidadão, segundo diz a história, arrancou o cinto da cintura e saiu na rua no meio do escuro, batendo em mulher, menino, em homem, que ele topasse na frente, ele metia o cinto. E do lado da fivela ainda. Mas foi um bafafá danado, engraçado, né? O cara arrancar o braço do outro, fazer o braço do outro de cacete. Tem coisa que tem caos que a gente vê contar, que a gente fica assim pensando, será que é verdade? Será que é mentira? A gente fica até meio sem querendo acreditar. Mas entre os caos, as histórias e piadas, tem muitas partes que faz sentido, que pode às vezes até ser mesmo verdade. Agora tem umas partes das histórias, das piadas meio duvidosas, né? Começa do braço do cidadão mesmo, que o companheiro arrancou, o cidadão arrancou o braço do companheiro, fez de pancada, de cacete, para bater nos outros. Essa é uma história meio duvidosa, né? E foi aquele bafafá danado, não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada. Quando foi no outro dia, mas disse que foi uma briga que ficou na história. Aquele pessoal mais antigo lá da cidade, aquele pessoal que na época era rapazinho novo, que hoje em dia está idoso, conta essa história lá, dizendo esse cidadão que o pessoal daquela época, que era rapazinho novo na época e que hoje está idoso, como eu já disse, diz que conta essa história lá, diz que foi acontecida mesmo essa briga lá. E quando foi no outro dia, diz que amanheceu, nego caído na rua lá para todo lado. Diz que morreram um bocado, da pancada lá morreu um bocado, outro ficou desmaiado, caído pelo chão. E segundo diz esse cidadão, diz que lá nessa época era o seguinte, diz que a lei lá era o 38 e a 44. A 44 é uma arma que segundo diz a história, eu não conheço essa arma não, mas segundo a história diz que essa arma chama carabina. Ela é de 12 tiros, calibre 44. E ela tem 2 canos, um por cima do outro. E a lei lá naquele tempo diz que era o seguinte, era um 38 de um lado, uma peixeira do outro, uma facona que falava peixeira, e a cinta amarela de bala e a carabina no ombro. Uns carregavam no ombro, outros carregavam alceada, que ela tinha uma alça, e a pessoa alceava no ombro e andava com aquela marmota, 38, cintura cheia de bala, peixeira, 44, o trem era feio. E eu não sei como é que as pessoas de bem viviam no meio de um povo valente desse, né? Como que podia suportar as pessoas que não eram de briga, não gostavam de relia nem nada, como que podia suportar morar no meio de um povo valente desse, né? E de vez em quando um entrava no tiro lá, um entrava na peixeira. Segundo diz a história, diz que essa cidade no início dela lá, quando estava surgindo o povoado,
morreu muita gente matada, deu muita briga lá, mas briga de, como diz o ditado popular, de feder chifre queimado mesmo. O trem lá, segundo diz a história, a coisa lá, antigamente, nos anos passados, o trem lá era feio. E esse cidadão contou essa história, afirmou com todas as letras que essa história foi acontecida de verdade. Diz que o cidadão pegou no braço do camarada lá, se viu apertado no meio da briga, pegou no braço do companheiro lá e deu um arranco, arrancou o braço do companheiro e fez o braço do companheiro de cacete. E o companheiro saiu correndo, sem o braço, e saiu correndo e foi embora para a casa dele. Ele morava na fazendinha perto da Currutela e tinha que passar um córrego que tinha uma pinguela, e eu sei que ele caiu dessa pinguela e foi um bafafá danado. E esse companheiro, segundo diz a história, diz que ele acabou morrendo. Caiu da pinguela lá e mandou a cabeça, não sei de que lá, não sei se foi num pedaço de pau, se foi numa pedra, que parece que o córrego estava meio seco, e acabou morrendo. E diz que amanheceu no outro dia, diz que amanheceu nego cabeça quebrada, nego morto, um bafafá danado. No início dessa cidade lá, diz que a coisa lá era feia, viu? Diz que não era qualquer um que aguentava morar lá não. Inclusive, diz que muita gente que chegou para lá não aguentou não. Morou lá pouco tempo e cascou fora, foi embora. Que a coisa lá era feia. Diz que essa turma do Barreirão e essa turma do Campo da Ema, quando essas duas turmas encontravam, diz que o piseiro era realmente muito esquisito. Era as duas turmas mais consideradas as mais valentes da região lá nessa época. Já pensou, né? Tem cada umas histórias que a gente ouve contar, que às vezes a gente fica parado assim pensando, será que esse camarada não tá inventando um pouco, não tá calcinando um pouco essa história com a história de pescador, não? Porque, segundo diz a história, diz que as histórias de pescador, 99% é mentira, diz que só tem 1% de aproveitamento, o resto tudo é lorota. Mas a gente, como diz o ditado popular, de tudo pode existir no mundo. A história, por mais incrível que seja, por mais duvidosa que seja, a gente nunca deve falar assim, é mentira. Porque afinal de contas, tudo nesse mundão velho de meu Deus pode acontecer, não é mesmo?